Fala apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar entender com vocês o motivo de muitas pessoas terem desistido basicamente de gostar de Game of Thrones depois do final extremamente polêmico da série, isso usando tantos fatores psicológicos como viés cognitivos e também questões de roteiro trazidas aí ao longo das décadas. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. E antes que me perguntem, sim, eu sou fã de Game of Thrones, como a camisa aqui evidencia. E eu também fiquei bastante frustrado aí com o final que foi dado para a série, como ficou elucidado por N vídeos que eu fiz aqui no canal. Então se vocês querem saber os motivos pelos quais eu não gostei do final de Game of Thrones, tem tudo aqui no canal. E basicamente hoje eu quero entender aqui o fenômeno de muitas pessoas não gostarem mais da série ou ignorarem a existência de Game of Thrones depois de terem acompanhado aí o seriado por mais de 6 anos e terem agora uma experiência completamente diferente por conta do final. Mas antes de começar esse vídeo, vale sempre lembrar que o canal Abaixo da Crítica tem um Patreon, isso mesmo. Se você gostaria de me ajudar a financiar o futuro do canal e em troca receber benefícios exclusivos, clique no primeiro link da descrição para conhecer o meu Patreon. O Patreon, claro, é uma plataforma de financiamento continuado, onde você pode ajudar os seus criadores favoritos. Mas enfim, então por que eu decidi fazer esse vídeo? Simplesmente porque eu tenho visto cada vez mais pessoas aí desistindo de Game of Thrones, no sentido de que eles gostavam profundamente do seriado e dos livros, etc e tal, e agora eles têm um relacionamento negativo com a série, especialmente por conta da experiência que a gente teve aí na temporada final. E para entender um pouco mais sobre isso, eu pesquisei talvez fatores psicológicos que levassem a isso e também fatores tradicionais aí que a gente leva na escrita de roteiros aí para filmes e para televisão. Então vamos começar aqui com os fatores psicológicos que expliquem talvez o fato de você não gostar mais de Game of Thrones. Então o viés cognitivo, ou seja, o comportamento que observamos aí dos nossos pensamentos, que melhor descreve talvez esse fenômeno, é um estudado por Daniel Kahneman chamado efeito peak-end, ou seja, efeito do pico e do fim. Basicamente esse viés cognitivo descreve que nós tendemos a lembrar de experiências nos baseando somente em duas coisas: no pico da experiência, seja isso algo negativo ou positivo, e também no fim. Isso vale para avaliações que a gente tem de restaurantes, de filmes e de quase qualquer outra coisa. A gente tende a buscar nossas memórias levando em consideração somente o ponto mais extremo daquela experiência e também o fim daquela experiência. A gente meio que faz uma média dessas duas coisas para chegar numa determinação final. E outro fator interessante é que a gente geralmente não leva em consideração o tempo que essa experiência durou para ter aí um veredito, ou seja, não importa que a gente teve 5 ou 6 temporadas que a gente gostou muito, o final impacta mais na nossa opinião sobre um seriado do que necessariamente as temporadas que vieram antes dele. Então, realmente esse viés cognitivo explica perfeitamente o que está acontecendo. Para validar esse viés cognitivo, o experimento que o Daniel Kahneman fez foi bastante interessante. Ele selecionou vários dos seus alunos universitários para colocarem a mão em um balde de água gelada por 60 segundos, um balde com água em temperatura de 14 graus, e depois pediram para esses alunos relatarem como foi a experiência. Evidentemente, a grande maioria desses alunos teve uma experiência altamente negativa com isso, porque não sei se já botou a mão na água gelada por 1 minuto, mas é bastante desagradável. Algumas semanas depois, ele pegou esses mesmos alunos e pediu para eles colocarem a mão aí em um balde de água gelada por 60 segundos, na temperatura novamente de 14 graus, e em sequência eles tiraram a mão desse balde e colocaram em outro balde com a temperatura levemente mais alta, em 15 graus, por 30 segundos. Surpreendentemente, a grande maioria dos selecionados pelo experimento disse que a experiência foi melhor nesse segundo experimento do que no primeiro, mesmo eles tendo ficado por um tempo 50% maior em desconforto. Isso porque se você pegar a média aí do pico do experimento, ou seja, um momento mais extremo, que é colocar a mão num balde de água de 14 graus, e o fim do experimento, que era colocar em um balde de 15 graus, a gente tem ali uma média da temperatura de 14,5 graus. Então a experiência foi balizada verdadeiramente por esses dois momentos, o pico e o fim. Então é muito interessante que o tempo não influencia muito nessa questão. Mesmo os pacientes tendo ficado aí mais tempo em desconforto, eles preferiam o segundo experimento, porque na média do pico e do fim, eles tiveram uma experiência mais agradável. E o curioso é que esse viés cognitivo também é validado por vários textos que temos aí sobre como escrever um roteiro. Em especial, a gente tem um trabalho do Robert McKee no livro Story, que é um livro super utilizado até hoje para ensinar pessoas sobre como escrever roteiros melhores e que inclusive foi aí retratado no filme Adaptation do Charlie Kaufman durante a década de 2000. E basicamente a premissa principal do Robert McKee é que o fim da história é o que mais importa, o clímax da história é o ponto mais importante. Isso fica bastante evidente em vários dos trechos que ele tem aqui no seu livro. Então primeiro ele traz aqui, o clímax é o último ato do seu grande pulo imaginativo. Sem ele você não tem uma história. Até você ter ele, os seus personagens
personagens estão sofrendo como pacientes buscando uma cura. No segundo momento ele diz: quando temos o clímax em mãos, as histórias são significativamente reescritas para trás e não para frente. A sequência de um filme flui da causa para um efeito, mas a sequência da criatividade flui de maneira reversa, de um efeito até a causa. A ideia trazida pelo clímax aparece sem suporte nenhum dentro da imaginação, e agora a gente busca para trás suportar essa ideia dentro da realidade fictícia, trazendo os porquês e os comos. Todas as cenas precisam ser temática ou estruturalmente justificadas através do clímax. Se elas podem ser cortadas sem mudar o impacto trazido pelo final, elas têm que ser cortadas. William Goldman argumenta que a chave para todos os finais de história é dar ao público aquilo que eles querem, mas não o que eles esperam. E nas palavras de Aristóteles, um fim precisa ser tanto inevitável e inesperado. Então, nessas passagens do Robert McKee, a gente observa algumas coisas. Primeiramente, que o fim da história é o momento mais importante para ele, na medida que ele dá significado a tudo que veio antes. Então, a partir do momento que a gente tem o clímax, a gente busca na nossa cabeça tudo que aconteceu anteriormente para ver se esse clímax faz sentido. Isso é perfeitamente observado em filmes que têm viradas de roteiro muito fortes, como é o caso de Império Contra-Ataca ou O Sexto Sentido. Isso também explica a nossa frustração com Game of Thrones. Muitas pessoas acreditam que o final trazido pela série não foi justificado pelos eventos que a gente teve anteriormente. Então é um final que acaba sendo vazio e pouco satisfatório, porque ele não parece algo inevitável e inesperado. Então ele é algo inesperado, mas ele não nos traz a satisfação de fazer sentido com o restante da história. Isso realmente resume a minha experiência com o final de Game of Thrones, como eu disse em vários vídeos aqui no canal. Eu não acredito que os arcos dos personagens levaram a um lugar que faz sentido dentro da história, pelo menos o desenvolvimento que a gente teve na última temporada foi muito corrido para eles chegarem naquele lugar específico. E basicamente o que isso significa é que a gente teve um final que foi sim surpreendente, mas ele não levou em consideração boa parte do que aconteceu anteriormente na história. Então, tendo isso em mente, a gente tem ali, baseado no viés cognitivo do pico e do fim, um fim que não foi necessariamente aquilo que muitas pessoas esperavam. E se o pico da experiência que essa pessoa teve também foi o fim, ou seja, se nenhum momento anterior de Game of Thrones foi tão satisfatório quanto o final foi amargo, o que essa pessoa vai levar na sua cabeça é que Game of Thrones teve uma experiência bastante negativa, já que o final foi ruim e ele também foi o pico. Então, na média, a experiência fica muito negativa, isso desconsiderando todos os fatores anteriores do tempo. Voltando nessa questão do tempo no efeito aí do pico e do fim, basicamente eles levaram em consideração essa teoria para fazer vários procedimentos médicos aí em testes clínicos. Então, basicamente o que eles fizeram foi colocar pacientes em experimentos mais curtos em que o pico da experiência fosse também o fim, isso levando em consideração a sensação de dor que o paciente seguia em determinado experimento, e depois eles usaram os mesmos grupos em outro tipo de procedimento em que eles mantiveram os pacientes por maior período de tempo dentro de uma situação de dor, mas o pico dessa situação não foi o final, assim, ou no final a dor era um pouquinho mais suportável do que no pico da experiência. Então, na média, foi uma sensação mais agradável do primeiro experimento, mesmo sendo um período mais longo de dor. Então, o que acontece é basicamente isso. O final de Game of Thrones é frustrante porque ele não leva aí em consideração o que foi trazido anteriormente nas primeiras temporadas, no desenvolvimento dos personagens, para chegarmos a uma conclusão que é tanto inevitável quanto ela é inesperada, e também como o pico da experiência talvez seja também esse fim ruim. Tudo o que vem antes é basicamente desconsiderado pelas nossas memórias, deixando aí um sabor amargo nas nossas bocas. E mesmo se você tiver, como eu, gostado muito de outras situações dentro de Game of Thrones, ou seja, o seu pico da experiência foi em outro lugar, ele ainda vai levar em consideração o fim para fazer uma média aqui da sua experiência com a série, sem considerar necessariamente todo o período que a gente viveu com os personagens lá em Westeros. Mas então esse é o YouTube, se vocês gostaram do vídeo, clique na marcada para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, querem fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha teoria, vocês concordam, vocês discordam, tudo isso é muito válido desse YouTube. Até a próxima.